Já. Graça e paz, meus queridos. Um bom sábado, um dia abençoado por Deus, a sua família, a sua vida, aos seus amigos. Como é que tem sido, meu querido, essa manhã? Como é que ela iniciou? Tá tudo bem com você? Pois é, minha proposta é essa. A cada dia trazer uma palavra da parte de Deus para tentar fazer aquilo que na sua vida não se encontra como você gostaria, passar a estar sob a ação de Deus e tudo ficar mais leve, tudo ficar mais tranquilo. Eu gostaria de compartilhar com meu amado nessa manhã uma palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos, ali o livro que registra o início da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, versículo 43. O que fundamentou, o que preparou o caminho para a igreja se tornar o que ela é hoje. Diz assim, ó, Atos 2, 42 e 43. Primeiro segredo do cristianismo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Versículo 43. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Meu querido, e o nosso cristianismo? Eu falo seu e eu falo meu. Como é que está o nosso cristianismo nos dias atuais? O segredo, como nós podemos ver, a Bíblia nos traz. Primeiramente, a valorização da doutrina. Muitas vezes vemos uma valorização nos dons, mas não é o que vem aqui sendo enfocado, mas que valorizemos a doutrina que nos vai dar o ferramental para lidarmos com os temas importantes para a igreja, principalmente os temas que envolvem vidas. Sempre é a doutrina. E como é que a conhecemos? Como todo material literário. Não tem segredo, meu querido. Vai ter que sentar, vai ter que se esforçar, vai ter que, às vezes, criar uma estratégia. Tem pessoas que têm uma dificuldade maior, mas aí nós vamos adaptando aquilo que tem que ser feito às peculiaridades de cada um. Fala aqui, perseverar na doutrina. Fala na comunhão. Comunhão é ter tudo em comum. É buscarmos verdadeiramente no grupo a qual servimos a Deus, buscarmos, enquanto depender de nós, ter paz com todo mundo. Está procurando somar na vida do nosso irmão, está procurando promovê-lo e não abatê-lo. Não é porque às vezes vemos um comportamento, alguma coisa que não nos agrada, que vamos ter que externar isso de maneira a ferir o nosso irmão. Temos que ter muito cuidado na vida em comunhão. E no partir do pão, está falando, está trazendo a ideia daquilo que eu tenho e o outro não tem, eu contribuir, eu levar para o outro aquilo que eu tenho um pouco a mais, eu estar atento para eu comungar, para eu partilhar algo, eu tenho que estar atento à vida, ao que acontece junto ao meu irmão, para estar ali presente. Na ausência de algo, eu estar suprindo aquilo. E não existe manifestação de amor mais autêntica eu compartilhar, eu dedicar aquilo que para mim tem tanto valor. Por isso que vemos uma igreja tão enfraquecida, tão raquítica nos dias de hoje. Ninguém quer se sacrificar, ninguém quer compartilhar aquilo que já detém. E aqui fala também algo muito importante. Eu não conheço relacionamento que fique de pé sem haver uma boa comunicação. Geralmente, quando me chegam problemas de casais, a gente vê que algo que foi inicialmente abalado e que foi colocado de lado é a comunicação. Eles não têm mais interesse, de repente uma parte até quer, mas está tão envolvida
naquilo que a faz sofrer, que ela não consegue se comunicar, não consegue se expressar direito para o seu cônjuge. E o outro também, por vezes, não tem interesse nenhum. Como é que vai haver a restauração de algo se não há comunicação? Para Deus, é o mesmo princípio. Eu tenho que ter o meu relacionamento com Deus, falar com Ele, permitir que Ele fale ao meu espírito. Isso é oração, senão passa a ser uma reza. Eu venho com algo decorado e expresso diante do meu Deus. O meu Deus, Ele quer nos ouvir, mas Ele quer uma oportunidade para que Ele também se comunique. Em Provérbios, chega a falar que a pessoa que fala muito, ela tem inquietação do espírito. Lá atrás, a ansiedade. Não podemos deixar o nosso modo de ser afetar a comunicação, primeiramente com Deus, depois com aqueles que convivem conosco, pois senão haverá prejuízo nos nossos relacionamentos. Olha no 43 a consequência de eu observar esses 4 princípios dentro do cristianismo. Em cada alma havia temor. Eu não deixava de fazer algo, ou eu fazia algo por causa de uma ameaça, porque iria me acontecer algo, ou porque eu perderia algo. Mas por eu entender a grandiosidade do Deus que eu sirvo, a grandiosidade de um Deus que, a partir da morte e da ressurreição de Jesus, passou a habitar em mim, aqui no início do livro de Atos, na descida do Espírito Santo, o Espírito Santo veio à terra. No Velho Testamento, como é que era? O Espírito Santo entrava em alguém para trazer uma mensagem, fazer algo maravilhoso e depois se retirava. No livro de Atos, começamos a ver a permanência desse seu desejo de estar conosco pelo ato de entrega. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor. Eu renuncio uma vida egoísta de pecado, uma vida de iniquidade. E o Espírito Santo, ele passa a ser um comigo, como falou o apóstolo Paulo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o temor, tem de haver o temor. Salomão fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Tudo quanto eu fizer, tudo quanto eu pensar, tudo quanto eu escolher, o meu sim e o meu não, tem de estar pautado no temor. É agradável a Deus segundo a Bíblia? É desagradável a Deus? Sempre o meu conhecimento, a minha comunhão com a Bíblia vai me dotar de poder para tomar decisões, se elas agradam ou desagradam ao Senhor. Quando é que diz que havia temor, olha as consequências. E muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. Meu amado, é muito importante a igreja ter no seu exercício de evangelismo nessa terra sinais, prodígios e maravilhas. O sobrenatural estar nos acompanhando em situações que a capacidade humana ela não soluciona o problema. Mas existe algo mais importante, que está ali no versículo anterior, né? Meditamos no final agora o 43, o segredo da igreja está no 42. Eu tenho de buscar com o Senhor aquilo que não existe no gênero humano. Um amor verdadeiramente sacrificial, um amor em que coloque os seus interesses de lado. Deus dota de poder aquele que prioriza o Senhor que dá o poder na sua própria vida. É um erro grotesco em muitos segmentos evangélicos a ênfase, a busca primeira de manifestação de poder. Nós temos que buscar aquilo que caracteriza Deus sendo Deus, que é o amor. A palavra de Deus nos diz que Deus é amor.
Satanás e os demônios também têm manifestações, sinais e prodígios, a Bíblia diz, da mentira, mas ele tem capacidade, pela permissão de Deus, de fazer sinais. Então, o que, que vai nos distinguir gigantemente, enormemente, do outro ser que copia Deus? O diabo não pode copiar Deus em amar. Esse tem que ser o principal objetivo da igreja, principalmente aqueles que conhecem a sua própria história. Eu não me sensibilizo muito com o meu próximo, eu não tenho paciência com pessoas, eu não tenho paciência em ouvir pessoas. Eu sou muito prático, eu sou muito objetivo. Mas a Bíblia não nos chamou para sermos quem nós somos. A Bíblia nos chama para ser quem Jesus é. É a partir de um relacionamento com Ele. Lembra ali o que está falando no primeiro versículo? Oração, a palavra associada à oração me dá poder de praticar o que ali aparentemente é só um texto. Mas na oração eu trago a vida ao texto e aquilo se manifesta em mim. O desejo de Deus para esse sábado é que sua vida seja transformada. É que a principal característica revelada do ser Deus esteja presente na sua vida. Que você desenvolva o amor de Deus nos seus relacionamentos. Ainda mais, meu querido, se no balanço do momento que você vive, você se encontra machucado, você se encontra descrente em relação ao ser humano, você é uma pessoa muito desconfiada, ainda que a pessoa faça tudo por você, nunca é o suficiente. Você se nota uma pessoa queixosa, você se nota uma pessoa resistente a conversar, a ser tocado, a ser abraçado. Está faltando intimidade com Deus na sua vida. E olhem, cultura que nós estamos tratando, cultura judaica. Eles não são, até hoje, e principalmente naquela época, dados a contato físico como nós, latinos, somos. Mas nós vemos aqui manifestação como o ósculo santo, o beijo. Jesus, na nossa vida, nos leva a apresentar características amorosas que são unicamente encontradas nele. E daí nós começamos a ser um convite ao desarmamento de espírito do outro. O outro começa a se permitir devolver o que primeiramente nós demos o primeiro passo. Meu querido, está na hora de começar a amar, de dar o seu primeiro passo. Não espera o outro, não. Se você que está ouvindo essa palavra, Deus está permitindo, está propiciando que você que venha desenvolver essa habilidade de vida. Para que outras pessoas, serão todas? Não. Ser humano tem o seu poder decisório. Eu quero ou não quero. Mas sempre vai ter alguém que vai te admirar, que vai querer seguir as suas pegadas, que vai observar o que você escolhe diante daquilo que é sugerido. Poxa, aquilo ali é de difícil lidar com aquela situação, com aquela pessoa. Por que que fulano não fica afetado? Por que que fulano consegue ter tempo até de conversar? Não entro nem ouvir a voz da pessoa, mas aquela pessoa é controlada, tem domínio próprio e consegue dar sinais, evidências de amor com uma pessoa que é difícil de sequer nós recebemos perto. Que o Espírito Santo te encha de capacidade de amar. Que o Espírito Santo te convença, te dê vigor para fazer as 4 etapas cruciais do cristianismo. Vamos lá nos lembrar? Perseverar na doutrina, eu tenho intimidade com a palavra. Na comunhão, eu procurar um relacionamento, oferecer relacionamentos sinceros àqueles que convivem comigo. No partir do pão, estar pronto para devotar, para comungar, para compartilhar aquilo que eu tenho e que eu noto que o outro tem escassez. E nas orações, que tenhamos mais tempo com o Senhor, como temos tempo
para o nosso aparelho celular. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua família. Eu desejo um final de semana cheio da presença de Deus, que você tenha coragem diante de tudo quanto você sempre se intimidou. Fica na paz de Deus, meu querido.